O que a gente deve dizer quando a igreja é transformada num negócio? Esse é um tema muito triste de falar, mas ele é necessário porque hoje em dia isso é uma realidade. Há muitas igrejas evangélicas que viraram negócio. Inclusive, adotam práticas de marketing, práticas de venda, práticas de encantar as pessoas com a maneira como conduzem as atividades, de maneira a arrecadar mais, de maneira a crescer. Isso, evidentemente, não é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, mas hoje é uma realidade. Agora, nós precisamos entender que nem toda denominação evangélica é assim. A maioria esmagadora segue práticas corretas. A maioria esmagadora dos pastores e pastoras são pessoas sérias, dedicadas, que dão a sua vida pela causa do Evangelho. Mas, infelizmente, há lobos no meio dos cordeiros. E não são tão poucos assim. Basta olhar para aquilo que a imprensa informa, basta ver programas na televisão e no rádio para a gente perceber esses lobos atuando no meio das ovelhas. Agora, é preciso separar o joio do trigo para não cometer injustiça. É fundamental não colocar todos os evangélicos no mesmo saco, não dizer que todos os evangélicos são iguais. Infelizmente, a mídia faz muito isso e acaba demonizando todos os evangélicos por causa da ação errada de alguns. Vamos falar hoje daqueles que são os lobos no meio dos cordeiros. Precisamos falar disso porque essa é uma realidade, até para alertar você que está me ouvindo e eventualmente pode acabar indo parar numa comunidade desse tipo, onde o interesse maior é o dinheiro, onde o interesse maior é o enriquecimento do pastor, da pastora, do líder, enfim, onde o objetivo maior não é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente discute esse tema, duas perguntas costumam aparecer. A primeira é: será que nessas igrejas que são tocadas como negócio, que têm até metas de arrecadação e os pastores ganham comissão pelo aumento da arrecadação, será que igrejas desse tipo, a gente pode dizer que nelas o Espírito Santo atua? Que nelas o Espírito Santo se faz presente? Afinal, se o objetivo é fazer negócio, como a gente pode imaginar que o Espírito Santo atua ali? A resposta é sim, o Espírito Santo atua ali. Mas dele não atua ali por causa desses líderes que têm interesses escusos, não por causa desses líderes que querem tirar proveito próprio. O Espírito Santo atua ali por causa das pessoas sinceras na sua fé correta nas suas práticas que também estão presentes ali. A maioria das pessoas que estão, mesmo nessas igrejas que são tocadas como negócios, a maioria dessas pessoas é sincera na sua fé. Essa maioria esmagadora forma um corpo de pessoas que está verdadeiramente voltada para o Evangelho de Cristo. São exploradas, são enganadas, são iludidas, mas isso não quer dizer que elas estão erradas. Elas não têm culpa dessas práticas terríveis, essas práticas desonestas que muitos líderes operam. E por causa dessas pessoas, honrando essa fé, Deus age ali. Deus não submete aquela comunidade a um total abandono. Não, Deus entende que a maioria das pessoas daquela comunidade são pessoas
sinceras e corretas, e por causa delas Deus age. Por causa delas Deus atua ali. Por causa delas o Espírito Santo se faz presente ali. Mas o grande problema com essas comunidades é que, cedo ou tarde, boa parte das pessoas que estavam ali sinceramente acabam percebendo que estão sendo enganadas, acabam percebendo que estão sendo usadas e são feridas espiritualmente. Muitas até perdem a confiança total no cristianismo. Já encontrei inúmeros casos no site que eu edito. As pessoas escrevem se dizendo decepcionadas, feridas, por terem sido usadas e enganadas de diferentes maneiras, especialmente de maneira a trazer proveito para os líderes. Então, estar nessas comunidades, estar em igrejas assim, é extremamente perigoso. E é perigoso porque as chances de haver uma ferida espiritual são muito grandes. Portanto, se você, meu irmão, minha irmã, é sincero, mas milita numa comunidade, numa igreja, onde a preocupação maior é arrecadar dinheiro, a preocupação maior é enriquecer o pastor, onde o pastor tem uma vida, um padrão de consumo que é muito maior do que o da comunidade onde ele está inserido, onde o pastor demonstra riqueza, enquanto os membros da comunidade vivem com dificuldade. Se você está numa igreja assim, mude de igreja. Há muitas igrejas sérias, há muitas igrejas honestas, como eu já disse, a maioria delas. Portanto, vá para uma igreja em que você não seja usado, que você seja cuidado, que você seja apoiado, não enganado para obter vantagens. Portanto, tome cuidado com isso e mude se você tiver que mudar. A segunda coisa que é importante discutir quando a gente trata dessas igrejas que infelizmente são usadas como um negócio, é o que vai acontecer com líderes. A gente vê esses líderes muitas vezes prosperando, ficando riquíssimos, e a gente fica meio assim, poxa, mas Deus não vai agir contra eles? Eles estão usando o evangelho de uma maneira injusta para tirar proveito próprio? Deus não está prestando atenção nisso? E a resposta que eu tenho que te dar, meu irmão, minha irmã, não vem de mim mesmo. Eu não tenho autoridade para falar em nome de Deus e dizer o que Deus vai fazer. Mas Jesus tem. E foi Ele mesmo que lá em Mateus 18, versículos 6 e 7, disse o seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, ele está falando dos líderes da igreja que causam feridas espirituais naquelas pessoas sinceras e honestas que estão ali tentando viver o evangelho. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha que julgamento duro. Os líderes que fazem isso, seria melhor para eles pendurar uma pedra de moinho, uma pedra enorme, as pedras de moinho são pedras enormes, no pescoço e pular no oceano, porque Deus vai ser muito duro com eles, muito duro. Muito mais duro do que você ou eu imaginamos, porque eles estão causando feridas espirituais nesses pequeninos. Eles podem agora achar que estão bem, que estão com dinheiro, que têm vida farta, abundância, garantiram o seu futuro, mas a cobrança virá. Jesus continua dizendo: porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Quando se sabe que há pastores e pastoras se aproveitando do evangelho, gente que é preso com dólar no meio da Bíblia, como já aconteceu, gente que toca igrejas
e não paga as contas da igreja, deve aluguéis, deve para a praça, uma coisa horrível. Gente que enriquece e, de repente, os membros das igrejas se sentem enganados. Tem caso até de membro da igreja entrando na justiça porque percebeu que deu o que não deveria ter dado para a igreja, porque lhe foi prometido cura, lhe foi prometido uma série de coisas. Gente que faz isso e acaba gerando escândalo, gente assim vai ter uma retribuição de Deus. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Esse é o ensinamento de Jesus. E ele tem autoridade para dizer isso. Não sou eu que digo isso. É ele quem diz isso. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Amém.